com Deus. É por que nós fomos chamados? Por que nós fomos criados? Para começar, porque muita gente se pergunta, né? Por que Deus me criou? E na Bíblia toda a gente encontra essa resposta, mas um versículo fala muito comigo, que é um versículo muito conhecido, que é da oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 6, versículo 8, fala: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Até aí. Por que isso fala muito comigo? Principalmente pela palavra Pai. Porque eu estudei uma época, só colocar aqui. Eu estudei uma época sobre esse Pai que Jesus ensina nessa oração do Pai Nosso, e eu descobri alguma coisa muito curiosa, algumas coisas curiosas. Primeiro, que no Antigo Testamento as pessoas não costumavam chamar Deus de Pai. Não era comum falar Pai. Só falava assim: Deus é Pai do povo de Israel, o Senhor é como um Pai, que é assim, comparando, mas nunca falando que Ele é o meu Pai. Algo tão próximo. E Jesus, todas as vezes que Ele se referiu a Deus, Ele se referiu a Deus como um Pai. Desde a primeira vez, a primeira fala dele que aparece na Bíblia, quando ele tinha 12 anos lá no templo, que perguntaram para ele, né, Maria e José, encontraram, falaram: o que você está fazendo aqui? Ele falou: não sabia que eu tinha cuidado das coisas da casa do meu pai, se referindo a Deus como Pai. O único momento que ele não falou, não se referiu a Deus como Pai, foi na cruz, quando ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Mas fora isso, sempre. E o mais interessante é que nessa oração, além dele falar, chamar a Deus de Pai, ele ensinou. Ele me ensinou e te ensinou. Falou: os discípulos perguntaram: como que a gente deve orar? Falou: quando vocês forem orar, falam assim: Pai. E quando ele falou Pai, não era Pai qualquer, o Pai é uma palavra simples. Ele falou Pai em aramaico, Abba ou Abá, que quer dizer algo muito próximo, muito íntimo, como se fosse um papai, uma criança chamando o pai, papai. Tanto que os judeus, eles até tinham medo de pronunciar essa palavra, se referir a Deus. Em algumas traduções está Abba Pai, Pai e Pai duas vezes, Pai no aramaico e Pai no grego. E isso é tão incrível, porque Jesus veio justamente para falar: Ele quer você como filho. Ele quer você como filho. Ele não é um Deus distante. Eu não sou um Deus distante. Eu sou um Deus mais próximo do que você imagina. Eu sou um Deus que quer estar mais próximo de você do que você imagina. Eu sou um Deus que quero que você tenha um relacionamento comigo como uma criancinha tem um relacionamento com o pai. Eu quero que você me chame de papai. Eu quero ser esse teu pai. Eu estou aqui para isso. Então é algo que mexeu tanto comigo quando eu li, porque quando a gente ouve Pai Nosso, parece que passa tão batido pra gente, tão normal, tão comum. E isso teve um peso tão grande na época e escandalizou tanto, porque as pessoas não tinham essa intimidade com Deus. E hoje as pessoas estão da mesma forma como naquela época, distantes e frias em relação a Deus, e pensando que Deus é um ser distante. E mais uma vez, a gente olha para a palavra e percebe que Deus não está distante. Aleluia. Que Deus está próximo, que Deus é um Pai carinhoso, que quer que eu e você estejamos próximos dele, com mais intimidade. Aleluia. Com mais confiança, com mais liberdade. Amém? Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.